presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, se alojou no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo, para fazer um intensivão antes do depoimento como réu naquele processo por tentativa de golpe de Estado, dissolução violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, que ele está respondendo no Supremo Tribunal Federal. Ele passará o fim da semana, o fim de semana, no Palácio, que é hospedado a convite de seu aliado e pupilo, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Segundo auxiliares, Bolsonaro se reunirá com advogados que preparam sua defesa e receberá aliados em um intensivão para discutir estratégias, revisando a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República e os pontos que pretende contestar. O ex-presidente é representado pelo criminalista Celso Vilardi. E nessa sexta, antes de seguir para São Paulo, Bolsonaro participou de uma conferência de seu partido ao lado de sua esposa, Michele, e pediu para que apoiadores acompanhassem seu depoimento, que será transmitido ao vivo. Ele disse que não iria lacrar, apenas dizer a verdade. Lacrar é termo dele, inclusive. O depoimento dos réus começa nesta segunda-feira com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente e delator do caso. As testemunhas de defesa foram ouvidas na semana passada. Para comentar essa e outras notícias, eu gostaria de chamar nossos dois primeiros convidados, Carla Araújo, colunista do UOL, diretora da redação do UOL em Brasília, e o professor Wallace Corbo, que é o nosso jurista aqui para explicar toda essa rebordosa que está acontecendo. Boa tarde, Carla, tudo bem? Tudo bem, Sakamoto, boa tarde, Wallace, boa tarde a todos. Saca, é aquela coisa, semana que vem vai ser uma semana intensa aqui em Brasília. Não que a gente viva numa maré tranquila aqui, a gente nem pode usar essa palavra tranquila, a gente brinca, mas de fato, nesse processo todo aí que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados que estão agora no banco dos réus, vai ser um dos momentos mais importantes. Ao longo dessa semana, o ex-presidente já foi à Polícia Federal para depor, num outro caso relacionado ao filho Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli. Ele acabou tendo também que responder umas questões sobre a Carla Zambelli. E aí a gente já estava ali em cima, como é que ele está se preparando para a questão do dia do julgamento no STF. Tinha gente que falava, ele vai ficar em silêncio e tal. Não, ele não vai ficar em silêncio, não indica isso, justamente porque, como traz essa matéria da Folha de São Paulo e também a gente tinha mostrado aqui um pouco antes, a ideia dele, indo para São Paulo hoje, ele mesmo falou, é fazer uma conversa com os advogados, vão passar o que disseram as testemunhas na semana passada, vão tentar aí municiar o ex-presidente de argumentos. Mas aí, o que tem, eu acho que de mais curioso nesse momento é o que você destacou ali no começo. Sakamoto, vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ver ali, o ex-presidente Jair Bolsonaro com o seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que é o delator, dessa trama golpista. Então, o Cid prestou uma série de depoimentos à Polícia Federal, dizendo e contando, dando alguns detalhes sobre o que pensava o ex-presidente Jair Bolsonaro depois da derrota eleitoral em 2022. Cid, que era subordinado ao Bolsonaro, evidentemente, ele é um militar, está afastado, está nessa questão, a delação dele, ela só vai ser homologada no final desse processo, então a gente ainda não sabe que benefícios o Cid vai obter ou não depois no final desse processo, mas o fato é que Cid foi o autor de diversas dessas informações que hoje fazem parte da denúncia da PGR, que foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal e combinou com esse inquérito que está aí com o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares de alta patente como o general Heleno, que também estará ali na semana que vem. E aí uma curiosidade, saca? Começa na segunda-feira com o depoimento do Cid. A expectativa é que o depoimento do Cid seja longo, ou seja, ocupe praticamente a sessão de segunda, que é à tarde, começa na parte da tarde. Então, praticamente, a expectativa aqui é que na segunda-feira a gente ouça apenas o Cid. Talvez até na terça ainda continue ouvindo o Cid. E nessa fase do processo, todos os réus vão ter que escutar tudo, não podem sair da sala, tem que ficar lá. E aí, pela ordem que se foi colocada ali alfabética para esses depoimentos,
O Bolsonaro, a expectativa aqui, o que dizem ali, os advogados, inclusive, a expectativa é que o depoimento dele, né, a oitiva ali dele seja na quarta-feira, ou na terça, enfim. E aí deve durar tudo isso até sexta-feira, pelo menos é aqui com essa estimativa que a gente tem trabalhado. Então, é uma semana que a gente vai ver uma etapa desse processo do julgamento do golpe muito importante, saca? Então, convido a todos a acompanharem a cobertura aqui no UOL, que a gente está se preparando para mostrar tudo. Vai ter, diferente de como foi nas testemunhas, vai ter transmissão ao vivo do canal do Judiciário, mesmo do STF, e a gente vai estar transmitindo aqui também, vai mostrar os principais recortes, enfim, vamos trazer análise com certeza. Então, vai ser um dia, uma semana, né, eu diria, importante no andamento desse processo. Carla, antes de passar para o professor Corbo, né, só para uma coisa, puxar uma coisa que você falou que dessa vez vai ter transmissão ao vivo pela TV Justiça, pelo canal da Justiça, né? E é a dúvida, por que tem alguma diferença de por que no primeiro momento não teve e agora com os réus vai ter? Então, eu não sei te responder certinho, saca, se tinha alguma coisa a ver, porque por se tratarem de testemunhas, né? E não necessariamente precisarem estar expostas. Eles, na verdade, no caso das testemunhas, o que aconteceu? Houve uma gravação que acabou o que tinha sido informado pra gente, ó, não vai poder entrar, não vai poder filmar, não vai ter transmissão. Todas as sessões serão gravadas por nós e nós vamos disponibilizar depois. Agora eles mudaram a estratégia e eles vão transmitir no YouTube, né? Vai estar transmitindo ao vivo. Eu não sei te dizer o que fez ali o Supremo tomar essa decisão, mas de fato eu acredito que seja devido à importância dessa fase do processo e de estarem os réus ali, né? O direito de que a gente possa, o cidadão comum, se quiser acompanhar o processo, ver o que o réu está falando, que é uma figura no processo, mas aí eu acho que o Wallace pode saber se talvez uma eventual resposta, que é diferente nesse processo todo do que testemunhas apenas, né? Eu acho que pode ter tido um pouco relacionado a isso, apesar de que os depoimentos das testemunhas foram disponibilizados depois na sua integralidade. Foi uma questão só da temporal mesmo, de ser ao vivo ou não. É isso que mudou de um para o outro, saca? O Wallace Corbo, advogado, professor da FGV Direito. O Wallace, até puxando o gancho que a Carla jogou para ti, com relação a isso, tem alguma diferença nesse sentido, né, das transmissões das testemunhas que foram arroladas pela defesa e pela acusação e dos réus em si com relação à transmissão ao vivo? E eu também já te pergunto o seguinte, o Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o ex-faz tudo, vai ser o primeiro a depor. Esta ordem é uma ordem exatamente por ele ser o delator? Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Carla. Boa tarde, os assinantes do All News que nos assistem. Sakamoto, com relação à diferença entre as testemunhas e os réus, tem uma razão que justifica a forma ou a falta de divulgação, né, de transmissão do depoimento das testemunhas. A ideia que o Supremo teve, muito provavelmente, com base no Código de Processo Penal, inclusive, era a de que uma testemunha não pudesse interferir no depoimento da outra. A lógica da prova testemunhal é de uma prova oral que tem que se assegurar o máximo possível que as testemunhas deem as suas versões sem um contato recíproco e sem eventualmente se interferirem, né, uma nas outras. Então, de alguma maneira, o que o Supremo tentou fazer, ou pode ter tentado fazer, foi exatamente assegurar que uma testemunha não pautasse o seu depoimento no que disse outra. E, aparentemente, foi bem sucedido nisso, por conta do que nós vimos com relação a contradições aparentes entre algumas delas. Obviamente a prova não é secreta, logo depois, recentemente, essas gravações, os vídeos, os depoimentos foram disponibilizados, inclusive, ao público. Com relação aos réus, a preocupação do Supremo pode ser menor, tendo em vista especialmente o fato de que o réu não tem nenhum dever específico com a comprovação da verdade, com a demonstração dos fatos. O dever do réu primeiro, o réu tem o direito, inclusive, de mentir, então não existe exatamente uma preocupação, talvez não exista uma preocupação do Supremo
Supremo com relação a esse risco de contaminação recíproca. Certamente também o fato de nós estarmos diante de um caso de alta relevância contribui para o Supremo transmitir essa parte desses depoimentos, transmitir a oitiva dos réus nesse momento. Agora, com relação à ordem, é de fato a ordem do processo penal. Primeiro fala o relator e depois o Supremo organizou os réus por ordem alfabética. Não tem algo muito fora de ordem. A lógica é que o delator possa apresentar a sua versão dos fatos e que os réus tenham o direito de se defenderem dessa versão dos fatos. Então, eles ouvem o delator efetivamente e podem responder ao que disse o delator. Então, é diferente a lógica da testemunha, que não deve ouvir a outra testemunha para não contaminar o seu depoimento, da lógica dos réus, que devem conseguir ouvir uns aos outros de forma, inclusive, a eventualmente se defenderem do que eles considerem uma inverdade, uma falsidade ou um relato dos fatos que não seja verdadeiro, Sakamoto. Eu vou até avançar, porque a gente está com pouco tempo com o Dr. Corbo, só que eu vou perguntar uma coisa para a Carla antes, com relação à questão do depoimento ainda, depois eu vou avançar com Carla Zambelli para o Dr. Corbo, que é a questão, Carla, que até matérias dos nossos colegas da Mariana Holanda, da Folha de São Paulo, apontou que Bolsonaro afirmou, né, como a gente até comentou na escalada, que não irá lacrar no STF e pediu para todo mundo assistir o depoimento, aproveitando, inclusive, que ele vai ser televisionado, né? O ex-presidente pediu nessa sexta para apoiadores acompanharem ao seu depoimento, né? Diz que não vai lacrar, né? Diz que vai, ou seja, que vai enfrentar tudo responder tudo de uma forma muito direta e objetiva. Carla, tem um ponto que é o seguinte, os vídeos de inquirição de ex-presidentes são coisas que acabam viralizando. A gente lembra, no âmbito da Operação Lava Jato, no julgamento da Lava Jato, os vídeos em que o presidente Lula, ao lado do hoje ministro Cristiano Zanin, na época seu advogado de defesa, e do outro lado os procuradores da Força Tarefa e o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, desculpa, é ex-um, ex-outro, um é senador, juiz, vira ministro supremo, tem essas danças de cadeira no judiciário. Isso eles viralizaram, né? Eram embates duros, eram educados de parte a parte, mas eram duros, né? Mas eles viralizaram, né? E foram usados tanto por apoiadores quanto por detratores de Lula. Bolsonaro espera, então, com isso, que o seu depoimento seja também uma peça de pressão pública dos seus apoiadores contra o Supremo? Com certeza, Saki, mais do que isso, né? A gente conhece já, não é de hoje, essa tropa dos recortes, né, na internet e a gente fala aqui muito, né, que a direita tem uma eficiência maior do que a esquerda nessa questão. Então, o ex-presidente está acostumado a dar entrevistas, por exemplo, para, né, a gente teve aqui a nossa, que foram 2 horas e meia mais ou menos, e ele tem lá uma equipe que está acostumada a fazer os recortes. Se a gente for imaginar que agora, nesse momento, e amanhã e domingo, a previsão é que ele continue em São Paulo, com os advogados, com aliados políticos, já a denúncia foi feita, ele sabe do que ele está sendo acusado, né? Então, ele está preparando respostas, sim, que sabe. Ele diz que não quer lacrar, porque ele vai, claro, e ele está sendo orientado com certeza pelo Dr. Celso Pilardi, que foi escolhido para a defesa justamente por ter uma interlocução com ministros do Supremo Tribunal Federal, ter ali a institucionalidade, né, representada, digamos assim, na figura do Dr. Celso Pilardi, mas o Bolsonaro vai estar preparado, no mínimo, para responder com frases que permitam recortes nas redes, porque é óbvio e evidente que ele vai negar, né? E aí a gente vai ver, que eu acho curioso, saca? A figura do Cid, que era o ajudante de ordens que obedecia o Bolsonaro, né? Então a gente vai ter essa contradição logo de cara. E é muito curioso, porque eles eram bastante próximos no governo e eles estão, por determinação judicial, sem se ver e sem se falar há muito tempo. Então, as pessoas não sabem como é que vai ser essa reação. E se a gente for lembrar o que aconteceu nos advogados durante a aceitação da denúncia, na defesa, na manifestação dos advogados dos réus na denúncia, cada um
cuidou do seu cliente, cada um buscou defender o seu quadrado ali. Então, o general Heleno, com o seu advogado, dizia ali que não sabia. Todos esses que hoje estão no Banco dos Réus, cada um está se defendendo, não está defendendo o Bolsonaro, né? E, em última instância, o chefe supremo das Forças Armadas e do país naquele momento, que estava aí, segundo o delator Mauro Cid, e que não se conformou com a derrota e pensou em planejar golpe, é Jair Bolsonaro. Então quase que todos os dedos vão apontar para ele, evidentemente, e ele sabe disso. E ele vai passar esse fim de semana se preparando para ter respostas, eu não tenho nenhuma dúvida, saca? Para fazer recortes. Ele pode dizer que não quer lacrar, mas que ele quer capitalizar o que ele vai falar, né, durante o depoimento dele, eu não tenho a menor dúvida de que ele vai se preparar para isso, a tropa dele toda também. Obrigado, Carla. Antes de passar para o Dr. Corpo, eu queria, na verdade, fazer um comentário sobre isso, agora não como apresentador, mas como colunista aqui do UOL também, que é o fato, né, que eu não poderia deixar passar o fato de que o Bolsonaro está vindo para São Paulo e está ficando alojado no Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo de Tarcísio de Freitas. Para quê? Para se preparar quanto à defesa sobre uma tentativa de golpe de Estado. Né? Novamente, né, no intuito de se tornar sucessor político de Jair Bolsonaro, de herdar votos do bolsonarismo, de conseguir o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para ser alçado à condição de candidato à presidência da República, o governador Tarcísio de Freitas se expõe, né, contribuindo, ajudando, não com um parceiro político, mas ajudando para alguém que tentou um golpe de Estado e foi mal sucedido. Então, ou seja, o contribuinte público, porque o Palácio dos Bandeirantes, ele não é privado, não é você vai entrar lá no Palácio dos Bandeirantes, não tem patrocínio Nestlé, patrocínio Votorantim, patrocínio Vale, Petrobras, um dia talvez até tenha, hoje não tem. O Palácio dos Bandeirantes é público, é pago com verbas públicas, que todos nós aqui pagamos. Pode ser que uma parte do eleitorado concorde em ver o Palácio dos Bandeirantes transformado em media training, né, de alguém que tentou um golpe de Estado. Né? Talvez essas pessoas quisessem, muitos eleitores quisessem esse golpe de Estado, mas uma parcela dos eleitores não queria. Não queria o golpe de Estado e certamente não quer que os recursos dos seus impostos sejam utilizados para que a sede do governo paulista, que tem problemas grandes para resolver no campo da segurança, da educação, da saúde, do transporte, da moradia, da cultura e por aí vai, seja utilizado para que esses recursos, mesmo que uma pequena parte deles, seja utilizado para hospedar um ex-presidente. Para quê? Para fazer um media training numa tentativa de defesa de golpe. Né? O Palácio dos Bandeirantes, né? Ou seja, Tarcísio, num intuito eleitoral, né, num cálculo eleitoral, o Tarcísio transforma a sede do governo de São Paulo em QG de defesa do golpe. Né? Então é o seguinte, é uma coisa que todo mundo vai falar, não, mas é o pedágio que ele tem que pagar. Pedágio caro esse, né?